Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Deixa eu fugir um pouco do cenário político nacional, essa novela mexicana brasileira aqui. Vamos falar do cenário internacional, talvez política. Bom, em se tratando de Estados Unidos e Trump, você mistura política com militar, cenário militar. O Trump, o que é o Trump, cara? Por que ele provoca toda essa tensão, essa tensão? O Trump ele não é um político tradicional. O Trump ele é um homem de negócios. Ele é um homem de negócios, né? E o jeito dele de fazer negócios é muito agressivo. A pegada do Trump é ganhar algum tipo de vantagem sob pressão. O negócio dele é pressionar os outros para fazer o adversário ou a vítima dele, né, fraquejar, se sentir frágil, e entrar na onda dele e agir como ele quer. E o Trump é o seguinte, nessa ideia de você ter vantagem sempre sobre as coisas, para você ter vantagem alguém entrou em desvantagem. Correto? No mundo dos negócios é assim. E essas pessoas que entraram em desvantagem, talvez elas não fiquem tão passivamente felizes com a situação. Então, se o Trump está lá ativando os Estados Unidos em questão de alguns interesses, satisfazendo esse pessoal por trás dele, tem pessoal que está contrariado com as atitudes do Trump, estão revoltados e reagindo contra as ações dele. Então, gera um monte de crises internas dentro do governo Trump. Ainda mais quando tem aquelas acusações envolvendo fraude nas eleições, a intervenção dele dentro dos poderes para poder se beneficiar, para poder se garantir. A democracia norte-americana não aceita muito bem essa questão de deixa o cara interferir e fazer o que quiser, como acontece aqui no Brasil, onde o presidente Temer, ou o presidente do Senado, ou um senador comum, um deputado, os caras manobram todo o poder judiciário, a Polícia Federal, e manobram a opinião pública, e fica todo mundo contrariado, e mesmo assim o cara se sai bem. Lá não, lá tem uma questão de oposição, que defende os interesses da população local. Então, se ele satisfaz um lado da população, tem um outro lado que fica revoltado com as atitudes dele, porque são os prejudicados. Trump ficou falando esses dias aí sobre invadir a Venezuela. Por que ele ia falar em invadir a Venezuela? Ele já falou isso no passado, já levantaram essa questão aí, mas nesses últimos dias ele concentraram essas ações aí, essas declarações em torno disso. Bom, falar em invadir a Venezuela é aquela questão da malandragem do Trump. Como um homem de negócios e tal, ele age como um mágico, de certa forma. Para tirar vantagem de você em algum ponto, ele faz você olhar para o outro ponto. Então, se ele está tendo problemas internos lá para garantir sua posição e seu poder, o que ele faz? Toda hora ele gera um atrito internacional que atrai a mídia, atrai a opinião pública, e a galera deixa um pouco esfriar aquelas ações contra ele internamente na política. Então, se estão ameaçando o Trump com investigações, com questão de impeachment, o que ele faz? Provoca um tumulto no cenário militar internacional. Ele tem poder para isso. Ele controla a maior máquina de guerra do mundo na atualidade, que é o Império Norte-Americano. Só que não tem dado muito certo as últimas ações do Trump. Ele tentou tumultuar lá com a Coreia do Norte, e latiu, falou que ia atacar, fogo e fúria e tal, e foi fazer um acordo de mentira com o cara para satisfazer a mídia e dar uma baixada na tensão local. Porque o japonês lá, o norte-coreano, se chamar de japonês, os caras ficam loucos. Porque o norte-coreano lá, o asiático, ele não estava muito afim de conversinha, não. Ele desenvolveu o equipamento que ele precisava, e se os Estados Unidos quisessem invadir a Coreia do Norte, ele ia invadir, só que ia ter muitas vítimas, com uma possível reação da Coreia do Norte. A ideia da Coreia do Norte não era defender um ataque norte-americano, era contra-atacar para causar muita baixa, fragilizar o poder dos Estados Unidos. E tem outros dois inimigos muito interessados em ver os Estados Unidos cada vez mais frágil, principalmente sofrendo aí com a questão da opinião pública, matando milhares de vítimas inocentes, gerando uma reação até legítima da Coreia do Norte, que poderia ocasionar um disparo de arma atômica, atingindo outras milhares de vítimas inocentes. Então os Estados Unidos já ficava meio que abalado na sua posição de herói do mundo, e não era legal. Então ele foi lá e fez um acordinho com o norte-coreano. É tudo mentira, não tem processo de desnuclearização, coisa nenhuma. O norte-coreano só deu uma baixada nas sanções, que estavam boicotando a sua economia, e agora ele consegue se garantir um pouco mais no poder e não tem interferência, a pressão norte-americana local. Continua lá no seu planinho de ditador e tal, tá tranquilo. Na Síria, o Trump também não deu muita sorte. Com a interferência russa ali, ele não conseguiu fazer o corredor para escoar tudo que eles roubavam do Oriente Médio,
né, com acesso ao mar ali, para sair mais fácil, para roubar mais fácil as coisas. Né, o Putin não deixou ele derrubar a Síria, como derrubou outros governos com a Primavera Árabe, interferiu no processo e aí gerou toda aquela treta com os mercenários, que eles chamam de, são os terroristas, nada mais são do que contratados, né, por alguns interesses como CIA e o próprio Estados Unidos, para tumultuar, né, a questão do governo sírio ali e provocar a derrubada do Assad. O Assad não caiu porque o Putin não quis e não quer dessa forma, não quer os Estados Unidos controlando tudo ali. Teve o problema na Crimeia, que os Estados Unidos tentou fazer a mesma coisa, criar uma espécie de base avançada, né, na fronteira com a Rússia jamais permitiria esse tipo de ação, sendo que já existem outras bases avançadas ali, né, mas a Crimeia, né, tinha um acesso de um oleoduto, um acesso estratégico, né, na posição geográfica ali, não era interessante para o Putin entregar para os Estados Unidos também. Então os Estados Unidos tenta, né, perturbar o mundo, né, criando esses pontos estratégicos, né, seja economicamente, seja geograficamente, seja militarmente, né, para ficar no controle do mundo. E o Putin vê esse tipo de ação e tem as suas próprias reações. Não está legal na Síria, por quê? Porque os Estados Unidos não colocam muito sua cara. Usam os mercenários, os terroristas, e estavam usando muito, né, Israel, com a sua autonomia total para fazer o que quiser no mundo. E teve lá o evento do avião russo derrubado com a manobra de um caça israelense, né, e gerou meio que um desconforto local ali. Não ficou muito legal essa situação. Então Israel perdeu um pouco da sua autonomia porque ficou na mira dos russos. Se você somar isso com o último exercício militar, né, que incluiu as forças armadas da Rússia com as forças armadas da China, aí você vê que o negócio não está muito simples para os Estados Unidos para ficar mexendo ali não. Teve o Irã, tentaram provocar o Irã de diversas formas, sanções econômicas, perturbaram o Irã através do desacordo nuclear, tentaram uma primavera árabe disfarçada ali, né, com alguns rebeldes para tumultuar o poder do Ayatollah lá, e não conseguiu. Não deu, porque o Irã ele é muito rígido, né, na sua teocracia, né, e ele persegue qualquer tipo de sombra de oposição. Teve lá o último atentado, não pegou muito bem, porque os Estados Unidos, naquela, né, sua estratégia de usar, né, outras forças extraoficiais para provocar a situação que ele quer, né, acaba colocando, né, em linha de frente gente que não tem suporte, né, para manter uma guerra com quem eles provocam. Como é o caso de alguns países árabes ali que estão por trás, né, dos últimos eventos no Irã, e o Irã pode reagir meio radicalmente contra esses países. Né, vão atacar terroristas, que foram os causadores do último atentado. Então os Estados Unidos não está bem também aí. Bom, não dá para mexer na Síria, não dá para mexer no Irã, não dá para mexer na Coreia do Norte, vou mexer aonde? Na Venezuela. Tá fácil, país miserável, em crise, vou invadir. Quando o Trump fala em invadir a Venezuela, né, os minions aqui do mundo, os reaças do mundo, piram. Nossa, agora vai, os heróis vão salvar o povo da fome e tal. Talvez pareça que eles não fazem questão de entender o que acontece na Venezuela. Essa questão, né, do plano que o Império Norte-Americano tem para a Venezuela, ele é o vilão da história. As ações, a estratégia. Porque a primeira parte da estratégia, né, com os embargos e os bloqueios diplomáticos e econômicos, a ideia era criar mesmo uma crise política e uma crise social. A crise social para perturbar, né, a posição política e eles conseguirem dominar, mexendo nos bastidores de poder, elegendo um presidente, um ditador mais favorável aos interesses deles. Eles fizeram isso no Oriente Médio, fizeram isso na América Latina e alguns países aqui, e tentaram fazer na Venezuela. E aí, com essa atitude deles, né, de criar essa crise social, para o povo se revoltar para tirar seu próprio governo, então os Estados Unidos acabam usando o povo, né, a revolta e a miséria do povo, para provocar, né, uma instabilidade política e facilitar o trabalho dele, em substituir o ditador. Só que eles acabaram criando um vilão. Porque eles criaram um ditador que agora não respeita mais questão de democracia, não respeita o seu próprio povo, e para se manter no poder, sacrifica a sua população. A sua população sofre com a miséria econômica, né, que dá a crise social, para mexer na questão da política. E não é uma questão de que, Venezuela, o ditador e tal, ele está só se mantendo no poder, como outros grandes ditadores, ou o presidente Trump faz. Usa as armas que tem. E lá no caso da Venezuela, ele só tem o povo. Então uma parcela do povo entende a intervenção estrangeira e fica ao lado do Maduro, e a outra parte que está passando fome e miséria, né, vive naquele caos da violência, onde o Estado não tem mais presença, né, só repressão, vamos reagir. A gente tem que tirar esse cara para colocar. O que é o interesse? Quer um lacaio dos Estados Unidos no comando? Coloca o cara, eu só não quero passar fome. O povo é vítima dos dois.
tanto do Maduro quanto do Trump, ou das ações do Império Norte-Americano. Entende isso? Não é questão de ter um vilão ditador. Esse vilão ditador, o país dele, Venezuela, não tem autossuficiência em tudo que precisa. Enquanto podia vender seu petróleo livremente, estava tranquilo. Quando não pôde mais, não tem como fazer a economia girar. Não tem para onde mandar o petróleo, que era a única fonte de renda deles. Embargos e boicote do mercado internacional controlado pelos Estados Unidos. Entende isso? O interesse dos Estados Unidos não é uma questão de substituir o vilão só, tirar o ditador que está zoando o povo. Não, a ideia é colocar um cara ali que esteja de acordo com os interesses deles para poder pegar o petróleo mais de graça ainda, que é mais perto do que você ir lá no Oriente Médio saquear. Entende isso agora? A ideia é controlar o mercado de petróleo no mundo para poder financiar a sua guerra econômica contra a China e contra a Rússia. E a galera fica pirando, não, os Estados Unidos está certo, os heróis e tal. Não tem nada a ver com isso, cara. Você fala assim, os Estados Unidos está muito bem internamente, a política dele lá fortaleceu o mercado de emprego, a economia está tudo bem, maravilha, mas a que custo? Você para pensar no custo para você manter internamente essa questão do povo feliz e legitimando o seu poder? Os Estados Unidos não tem essa questão de, vou internamente aqui e não vou mexer no externo. Ele vive de explorar a questão externa. O negócio deles é explorar o mercado externo, a economia mundial externa. Então tem um custo para manter internamente essa estabilidade, essas maravilhas do mundo e estilo de vida americano. O custo, por exemplo, é o saque e a destruição do Oriente Médio. Vai lá, tudo guerra. Tudo uma questão de milhares de pessoas morrendo porque tem gente interessada em comandar aquele governo e que se dane o povo só quer os recursos. E destrói tudo, cara. É um conflito eterno lá que não deixa o povo se unir para estabelecer um governo forte, para tentar barrar essa interferência estrangeira. Então tá lá, saque e destruição. Mas a que custo? A que custo que tem essa questão da economia fortalecida nos Estados Unidos? Ao custo de uma guerra internacional no mercado. Uma guerra econômica contra a China, contra a Rússia. E o estilo Trump de pressionar os seus adversários, pressionar o seu parceiro comercial, tem funcionado. Porque o poder financeiro está do lado dos americanos. Então ele consegue pressionar os seus explorados a fazer o que ele quiser. É o seguinte, você vai vender os seus produtos para mim, no preço que eu quero pagar, que é quase de graça, e vai comprar de volta o que eu produzi com os seus produtos, já o produto já finalizado, no preço que eu quiser oferecer, que é muito além do mercado internacional, e você vai pagar. Esse é o acordo. E aí tem outros países que dependem desse mercado e ficam se sujeitando a isso. A que custo também dos Estados Unidos? Ao custo da democracia, da liberdade de muitas outras nações pela interferência norte-americana. Ou você acha que eles não interferem, e eles já assumiram isso publicamente, oficialmente? Interferem sim no processo eleitoral de vários países, principalmente aqui na América Latina. O medo dos Estados Unidos é que a América Latina se fortalecesse contra o seu domínio. A América Latina é fonte de recursos e é a mais próxima dele nesse momento. E é mais fácil de manipular. Porque você não precisa de uma guerra para vir no Brasil e tomar o petróleo. Você não precisa de uma guerra para ir na Colômbia e tomar o mercado de drogas. Você não precisa de uma guerra para detonar a Argentina e assumir o comando ali para fortalecer uma elite. Entende isso? Manobras no processo eleitoral. Vai nos bastidores. Prejudica aquele cara que não era legal para fortalecer aquele cara que você quer. Olha o que aconteceu com a Argentina, olha a situação da direita comandando a Colômbia, comandando outros países, querendo comandar o Brasil. Facilita o trabalho deles. Você entende isso? Por isso que essa ideia agora, vamos atacar a Venezuela. Os reaça piram nessas coisas aí. Um dos custos dessa intervenção norte-americana no mundo e das maravilhas deles lá é o custo da consciência de milhares de pessoas. São milhares de vítimas e um bando de babaca batendo palma para isso. Mas que lindo, que maravilhoso. Você acha o quê? Que a gente sendo lacaio, explorado dos Estados Unidos, a gente vai ter as mesmas maravilhas econômicas deles? Não, a gente vai viver em cada vez mais miséria. Ou você esqueceu que eu acabei de falar da relação, onde um tem vantagem e o outro fica em desvantagem? Onde tem um explorador, tem que ter um explorado. Nós somos o explorado, nós somos o pessoal em desvantagem. Entende isso? Colocar um novo líder neoliberal, Estado mínimo, isso não existe. Não existe Estado forte no mundo que seja Estado mínimo ou Estado liberal. Entende isso? Tem que fortalecer a política nacional, a economia interna, da mesma forma que os Estados Unidos faz. Só que lá não é Estado mínimo. Lá o Estado é máximo, intervém em tudo, na questão do mercado, de emprego, na questão do mercado econômico, na questão das relações comerciais, eles interferem em tudo. Isso é Estado máximo. Não tem nada de Estado mínimo. Porque eles pregam o Estado mínimo para os seus explorados, para facilitar o trabalho deles.
Invadir a Venezuela? Bom, pode até ser fácil, né? O poder é totalmente desproporcional, né? Mas tem aquela questão de você manter a estabilidade local, que não é muito interesse dos Estados Unidos. Vai ter um conflito civil, uma guerrilha, né, para interferir nessa questão de os caras estão interferindo no nosso país, aqui na nossa nação, vamos reagir, né? E não vai se estabilizar nunca, né? Na situação mundial hoje não tem essa questão da estabilidade quando tem uma intervenção estrangeira. Olha o Oriente Médio, né? E alguns países da América aqui, né, tem essa questão dessa tradição de resistir a uma interferência estrangeira. O brasileiro não, tem um monte de reacinha que adoraria, né, uma intervenção norte-americana aqui para poder governar. É só deixar os militares tomar o poder, é a mesma coisa. Bom, o problema da Venezuela ali é que tem a China e a Rússia, que estão de olho nessa situação. E o Trump sabe disso. Então falar é fácil. Fazer que é uma outra questão. Valeu.